Meus queridos amigos, Gerdau, Goal 4, GGBR4, a maior dúvida da Bolsa de Valores atualmente para muitos investidores que não sabem o que fazer com essa ação. Será que é uma baita oportunidade ou é uma bela de uma armadilha disfarçada de ação barata? Eu vou explicar para você como que você faz para comprar ações da Gerdau no momento mais oportuno possível, quando elas estiverem com o preço mais baixo, muito próximo ali das mínimas ou até mesmo no valor mais baixo possível. Daqui a um tempo, quem não tiver visto esse vídeo aqui vai desejar ter tido a oportunidade de vê-lo hoje e você está tendo essa oportunidade, então fica comigo até o final. A Gerdau está no centro das atenções e as ações estão caindo que nem aquelas torres Jenga em câmera lenta, tá ligado? Não sei se você conhece. Se você investe na empresa, você deve estar com aquela sensação de que quanto mais você compra, mais baratas as ações vão ficando na semana seguinte, não para de cair. Será que comprar mais é a mesma coisa certa a se fazer nesse momento ou é melhor você passar bem longe dessas ações, ficar de fora, esperar cair muito mais ainda? Será que existe alguma informação, alguma coisa que está te impedindo, às vezes, de enxergar esse cenário da empresa com mais clareza? Qual que é a pegadinha da Gerdau que ninguém te contou? Será que está barato demais para ser verdade e é melhor você ficar de fora? Ou será que a pegadinha é justamente o fato de não haver pegadinha nenhuma e quem for contra a manada e a investir nessas ações agora vai ganhar muito dinheiro? Tá? Vamos conhecer a história da Gerdau ainda não contada para você por 99% dos canais desse assunto aqui no YouTube. Badu Vieira, especialista em investimentos, analista de valores imobiliários, para mais um vídeo do Valor em Ação e hoje a gente vai falar sobre tudo isso aqui, meus queridos amigos. Quem já é de casa, deixa o like aqui para fortalecer a parceria. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, espero que você goste do conteúdo. Se você gostar, sinta-se convidado a se inscrever aqui no canal. Uma vez me contaram que você nunca deve investir numa ação na Bolsa de Valores antes de conhecer minimamente a empresa. Não sei se te contaram isso também. Então é tão básico quanto era antigamente a necessidade de você remover o pendrive do computador com segurança. Você lembra dessa? Pois é, só que ninguém fazia isso, né? Assim como poucos investidores realmente entendem o que a empresa faz antes de sair comprando as suas ações. Isso é um fato. Os investidores só querem sair comprando, não fazem a lição de casa. E sim, já faz um tempão que ninguém precisa mais remover o pendrive do computador com segurança, até porque ninguém nem usa isso mais. Você nem usa mais isso, mas ainda é e sempre vai ser extremamente necessário você entender sobre as empresas antes de você investir nelas, comprar ações. E talvez você entender um pouquinho da história da Gerdau seja exatamente o que você precisa para entender melhor o atual momento da empresa e saber qual que é a melhor decisão que você pode tomar. E a gente vai ver os números também. Mas primeiro vamos dar uma olhadinha aqui na história da empresa. Desde a sua fundação em 1901, a Gerdau ela sempre esteve no centro das transformações da indústria siderúrgica brasileira. Empresa com mais de 100 anos, quem poderia prever que uma simples fábrica de pregos se tornaria uma gigante global do setor de siderurgia, né? Era difícil, isso mesmo. A Gerdau ela começou como uma fábrica de pregos fundada por João Gerdau. Nos anos 40, o mundo estava no meio da Segunda Guerra Mundial e a indústria siderúrgica era fundamental. Por isso que eles tiveram essa ideia de, inclusive, nesse cenário, o Kurt Johann Peter, genro de João Gerdau, ele fez um movimento muito estratégico ao entrar no ramo siderúrgico com a aquisição da siderúrgica rio-grandense. E num salto grande aqui, para os anos 60, 70, a Gerdau, já sob liderança de Jorge Gerdau e Johann Peter, expandiu agressivamente as suas operações no Brasil e no exterior. Durante esse período, a Gerdau não apenas aumentou a capacidade produtiva, mas também diversificou os seus produtos. Então, meu caro, a gente está falando aqui de uma empresa familiar que se adaptou e cresceu bastante num ambiente muito competitivo, ainda é competitivo. Hoje, a Gerdau se posiciona como uma das principais siderúrgicas do mundo, mas continua enfrentando desafios
bem significativos. Esse setor, ele não é um setor onde você consegue se acomodar, de jeito nenhum, muito pelo contrário. A principal atividade da Gerdau é a produção de aço, barras de aço, vergalhões, fios, máquina, perfis, tubos de aço e outros produtos siderúrgicos. Então esses produtos eles são amplamente utilizados em várias indústrias, incluindo construção civil, indústria automobilística, energia, infraestrutura. Por isso que é muito dependente também da economia global, da economia doméstica também. Os clientes da Gerdau, você pega ali, se o setor de construção civil não está indo muito bem, não é bom para a empresa. Setor automobilístico, a mesma coisa. Você tem, às vezes, autopeças que acabam consumindo muito aço para produzir esses produtos ali. E futuramente a gente tem os carros elétricos dominando, o número de peças móveis diminuindo bastante. Tudo isso influencia. A Gerdau ela possui operações em vários países ao redor do mundo, incluindo o Brasil, os Estados Unidos, Canadá, Índia, entre outros. É realmente uma gigante. E dito isso, eu quero que você se imagine justamente nesse jogo de xadrez global, nesse mercado de minério e de aço. Então, primeiro a gente tem o mercado global de aço enfrentando desafios, com a China reduzindo a demanda e exportando aço a preços realmente desleais. Tá? Isso pressiona as siderúrgicas, incluindo a Gerdau, que tá puta com esse negócio aí. Por que o Brasil está aceitando ainda? Ela tem operações nos Estados Unidos e no Brasil, como eu disse, e aí no meio disso tudo, em particular, a Gerdau ela tem problemas nos Estados Unidos também, onde as greves nas montadoras afetaram a demanda por aço no final do ano passado. Isso não está no resultado ainda, no último resultado divulgado, não afetou ainda, mas provavelmente vai afetar. Além disso, a economia chinesa está desacelerando, como eu falei, afetando a demanda global por aço. Outro fator que está preocupando também é a penetração do aço chinês no mercado brasileiro, que aumentou drasticamente, inclusive em 2023, eles estão jogando aço com força aqui na nossa economia, no nosso país. Isso criou uma concorrência muito desleal para as empresas de siderurgia do Brasil, que está prejudicando as margens e as vendas também. Você vê as margens da Gerdau caindo. E o que acontece é que basicamente o governo chinês ele está subsidiando as produtoras de aço e também não estão lá muito preocupados com o meio ambiente na produção dessas matérias-primas. Então fica difícil você concorrer com esse tipo de empresa. O governo subsidiando bastante, às vezes estatal ali que não está nem aí para lucro também. Então é difícil você lucrar e ainda conseguir um preço competitivo nessa situação, concorrendo com esse tipo de empresa. Então, preço caindo e concorrência aumentando. Então, é uma coisa que empresa nenhuma gosta aqui no Brasil e nem em lugar nenhum do mundo. Então, as receitas e lucros da empresa vêm caindo significativamente e a empresa está enfrentando incertezas com relação ao futuro. Esse é o ponto principal. A Gerdau está buscando soluções, negociar com o governo brasileiro um aumento das tarifas de importação sobre o aço chinês para ver se isso resolve. Então, aumentar a taxação, isso é bom? Mais imposto é bom? Não é bom, tá? Na minha opinião, não é. Mas aí eu te pergunto, o governo está louco para aumentar o imposto, para arrecadar mais dinheiro, que a gente já sabe. Por que ele não aumenta essa taxa? É isso que vocês têm que entender. O que o governo quer, na verdade, no fundo, é faturar mais, arrecadar mais dinheiro, colocar mais dinheiro nos cofres para conseguir gastar mais, fazer o que ele quer. Isso quase sempre pode ser conseguido, a princípio, aumentando os impostos. Quase sempre, mas nem sempre. Porque você aumentar os impostos ali sobre importações do aço chinês pode não ser também uma solução ideal para o Brasil por vários motivos. Porque você pega ali a relação comercial com a China ela desempenha um papel significativo nas relações comerciais com o Brasil. Você tem as exportações brasileiras para a China, que são em grande parte compostas ali por commodities, soja, por exemplo. Então esses produtos são fundamentais para a economia do Brasil e representam uma parte significativa das exportações. Qualquer medida que prejudique o comércio com a China pode ter um impacto negativo na nossa balança comercial e na capacidade de gerar receita através das nossas exportações também. Então, por outro lado, o que a gente tem? O Brasil depende, como eu disse, das importações de produtos manufaturados da China.
Então, a imposição de tarifas sobre importações de aço da China, isso pode levar a retaliações comerciais por parte deles também, que poderia impactar negativamente outras exportações brasileiras para o mercado chinês, como eu falei, produtos agrícolas, minerais, prejudicando ainda mais a nossa economia. Portanto, aumentar o imposto sobre a importação de aço chinês é uma medida que precisa ser cuidadosamente ponderada, levando em consideração todos esses impactos potenciais em toda a economia. Não é coisa simples, vão aumentar a taxação. Não é assim, pô. Se fosse só isso, o governo já tinha aumentado faz tempo. Se não fizesse diferença nenhuma, o que o governo quer é aumentar a porra do imposto. Então o governo ele faz conta. Economia ruim é o que mais derruba qualquer governo, não importa se é de direita ou se é de esquerda. Se a economia estiver ruim, o povo vai ficar puto, vai votar no outro. É para mudar, entendeu? É que nem técnico de futebol aqui no Brasil. Você tem a cultura nos países europeus ali de o cara ficar 2, 3 anos sem título, mas mantém o técnico. Aqui, o cara perdeu 2, 3 jogos e aí os caras mandam embora. Então, aumentar a taxação é bom, seria bom para Gerdau, isso iria causar impactos positivos no resultado, mas talvez não seja o melhor para o Brasil no fim das contas e talvez o governo não faça isso. Tá? Se fizer, vai ser muito bom para as empresas. Mas o que a China faz também não é legal, né? A concorrência, como eu disse, sempre é o melhor caminho se for limpa. Se for desleal, não. Então depende. E o meio ambiente? E as condições de trabalho? Tá? E o lucro que não precisa ter por lá? Eles dão preferência para os empregos, o governo chinês. Você pega Estados Unidos, Canadá, México, fizeram isso. Aumentaram as tarifas para a importação do aço chinês. Mas, não sei, a relação deles comercial com a China talvez seja diferente, seja outra. Isso poderia sim aliviar parte da pressão sobre a empresa e o setor siderúrgico aqui no Brasil como um todo, mas ainda assim, investir na Gerdau nesse momento pode ser arriscado porque a empresa pode continuar enfrentando desafios até que esse mercado se estabilize e ela consiga gerar caixa e ser rentável, que é isso que uma empresa precisa ser, rentável para conseguir gerar valor para o seu acionista. Mas também não está num momento ruim para investir, na minha opinião. E é aqui que está a verdade que poucos te contam e mesmo se te contarem pode ser que você não queira escutar. Essa é a realidade, mas eu vou te contar agora. O momento ele não é ruim, na minha opinião, para você investir nas ações da Gerdau, mas ele pode ficar melhor. Então se a gente olhar para os indicadores da Gerdau nesse momento, a gente vai ver aqui um P sobre L de 3,77, um PVP de 0,58, um Dividend Yield de 15,87%, o ROE da empresa ali na casa dos 15,29%, em 2021 bateu o topo ali de 35,6% de ROE, o ROIC também bem elevado, acima da média de 16,7%, que é boa, diga-se de passagem, mas você vê que esse ROIC de 2015 até 2019, 20, não foi lá essas coisas. Depois que ele subiu pra caramba e aumentou essa média. A mesma coisa vale para o ROI. A média é de 5,78 nos últimos 3 anos, bem acima da média. 2015, 16, 17, 18, 19, 20 até aqui. O ROI é uma merda. Isso é normal em empresas de commodities. Você vê que quando a gente olha para as margens da empresa, a margem aqui no Brasil de 2014 para hoje é a única margem dela ali que caiu. O consolidado ela conseguiu aumentar a margem, na América do Norte aumentou, a parte de aços especiais também, na América do Sul também, só no Brasil que essa margem ela caiu. A dívida da empresa está bem melhor, você vê aqui o endividamento caindo pra caramba de 2014 até o momento, então ela está em outro momento. Se a gente olhar a cotação padrão e comparar com a cotação ajustada, você vai ver que a Gerdau de 2014 até hoje praticamente não saiu do lugar. E quem comprou antes da pandemia, ali em 2019, 2020, fez um baita de um negócio, fez uma ótima compra. Então, o que eu percebo com relação ao investimento em ações de commodities? O investidor ele vai precisar apanhar muito por um longo período para depois ele bater muito por um tempo que ele não sabe quanto que vai durar. É para isso que você precisa entender dos resultados dessas empresas se você pretende investir. A Gerdau ela pode apanhar muito ainda por mais um tempo aí
e você precisa estar ciente disso se você resolver investir. A empresa ela vai investir muito num período em que talvez a geração de caixa pode ser prejudicada. A Gerdau deve investir só em Minas 5 bilhões esse ano. Então você tem várias casas de análise, bancos de investimento, recomendando venda ou mudando a recomendação para neutra. Para que você está comprando? É isso que você precisa entender. Você está comprando para o longo prazo? Você tem certeza que você está comprando para o longo prazo? Porque se você estiver realmente comprando para o longo prazo, aí pode ser que vale a pena. Se você olhar para as ações da Gerdau de 2013, 14 para 2015, 16 ali, as ações caíram muito. Foi queda feia, eu estou falando aqui de queda na casa dos 95%. Você continuaria investindo na empresa se você tivesse começado a comprar em 2013, 14, 2012 ali e as ações caíssem 95%? Eu acho que talvez muita gente deixaria de comprar. 95% de queda é uma queda que pouca gente suporta. Tá? Vale também caiu por longos períodos, mas quem comprou mensalmente de 2013 até 2023 teve um retorno de mais de 18,5% ao ano e teria recebido, nos últimos 3 anos, uma média ali de mais de R$3.000 por mês de dividendos. Tá? 18,5% ao ano em média de retorno se você tivesse investido durante todos esses meses de 2014 até agora, de janeiro de 2014 até janeiro de 2024. Então, o que eu penso? Comprar aos poucos, quando a coisa estiver mais feia do que bonita, é o que faz sentido nessas ações. Me parece que o mercado ele espera que a coisa ainda vai piorar antes de começar a melhorar, vai piorar por um tempo. O mercado ele fica sempre tentando se antecipar. O mercado ele quer sempre entrar nesse tipo de ação no melhor momento. É impossível acertar o melhor momento. Como eu falei, pela cotação ajustada nos últimos 10 anos, a Gerdau, aparentemente, ela não saiu do lugar. Só que, como a gente viu, os aportes mensais nela renderam uma rentabilidade muito boa. Só que você olha aqui, ó, você teria que ter comprado. Por que isso acontece? Porque esses 95% de queda abriram uma baita de uma oportunidade para você comprar mensalmente por esses preços aqui, antes que a empresa desse esse salto e pagasse esse caminhão de dividendos nesse período aqui. Basta você olhar aqui, ó, os dividendos que a Gerdau pagou em 2021, 2022 e atual, comparado com o que ela pagou de 2014 até 2020, é praticamente nada o que ela tinha pago antes disso. Se a gente compara aqui o retorno da Gerdau com o retorno do Ibovespa nos últimos 10 anos, a Gerdau ela perde. Por que ela perde? Se você tivesse comprado o Gerdau aqui, comprado o Ibovespa, você estava com prejuízo agora. Só que quando você compara o investimento mensal nos últimos 10 anos, a Gerdau ela deu de lavada em muitas dessas ações, inclusive ações mais seguras, como BB Seguridade, por exemplo. Você olha a BB Seguridade aqui, ó, teria sido bem mais tranquilinho comprar BB Seguridade todo mês, porque ela praticamente não caiu muito. Ela veio subindo aqui, se manteve, ficou de lado, subiu um pouquinho, caiu um pouco, depois subiu, pagando dividendo ok, razoável, mas BB Seguridade deu um retorno menor que o da Gerdau, se a gente for ver. Você teria investido mensalmente R$1.000 por mês, hoje você teria um patrimônio de 224 mil em BB Seguridade. Na Gerdau você teria 331 mil. Uma diferença absurda. Outra coisa que a gente tem que olhar aqui é justamente a queda do EBITDA. A empresa ela teve um EBITDA ali na casa dos 3, 5, 7 bilhões de reais aqui em 2020. Em 2017 esse EBITDA havia sido de 3,19 bilhões, foi crescendo, 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 até que explodiu em 2021, 23 bilhões. Se você somar todos esses anos aqui, o EBITDA não chega a 23 bilhões. Foi o que deu em 2021, 2022 também na casa dos 19, 20 bilhões e agora ela já está com esse EBITDA reduzindo. Então o mercado está projetando uma queda desses resultados. É por isso que essas empresas também não ficam muito caras quando elas estão pagando muito dividendo. O dividendo está ali na casa dos 20, 22% e as ações não sobem tanto, porque o mercado ele sabe que aquilo é temporário, não é permanente, que aquele crescimento ali não vai ser sustentável. Então, como eu disse, por isso, na minha visão, talvez não seja o momento ideal que todo mundo gostaria de prever para investir nas ações da Gerdau,
É porque você comprar só no ponto mais baixo ali é algo que a gente não consegue prever com exatidão. Eu sei que as empresas não estão passando pelo seu melhor momento, como estavam ali em 2021, 2022, só que é muito incerto quanto tempo as ações vão demorar para voltar a ter bons retornos. Isso pode ser em 2025, 26, 27, 2030. Só que se a empresa mantiver uma boa gestão, fundamentos sólidos, como é o caso da Vale e da Gerdau também, que na minha opinião, no segmento dela é a melhor do Brasil, não tem CSN que bata nela de jeito nenhum, ela se mantendo eficiente, ela será um bom investimento. Ela tende a ser um bom investimento se você tiver paciência e manter os seus aportes regulares, desde que você se mantenha firme na sua estratégia de investimento e continue fazendo esses aportes. Você vai continuar? Não vai? Esses aportes periódicos são o que fazem desse tipo de investimento vencedor. Só que você precisa ter calma e disciplina para você continuar. Caso contrário, fica de fora e nem entra nesse tipo de ação, porque a ação de commodity é assim. Eu já falei, investir tudo de uma vez, por exemplo, você tem lá 50 mil reais, o que eu faço com isso daqui? Eu vou comprar ações da Gerdau ou da Vale, porque estão dizendo que está barato, considerando que está barato. Tudo bem, só que é muito arriscado. Pode ser que dê problema para você, tá? Porque se for uma grande parte do seu patrimônio, principalmente, você vê o seu investimento ali caindo 10, 20, 30, 40, 50%, isso pode ser muito, pode não, será muito difícil de suportar. Por mais que esteja na sua cara, a ação está muito barata, está de graça, você vai ver o seu patrimônio caindo, você vai falar, puta que pariu, que merda que eu fiz com o meu dinheiro, para que eu fui a cair naquela lábia daquele youtuber idiota, safado, comprei, só tô tomando fumo. 2 anos depois que você comprou, pô. 2 anos não é um período bom para você avaliar nada na sua vida, nada. Nada você sabe se deu certo só em 2 anos, principalmente em casamento. Então, nessas quedas, é menos complicado você continuar fazendo aportes de forma gradual do que você pegar e tentar acertar na mosca ali e botar um dinheirão. Então, por exemplo, investir uma quantia menor agora, observar como é que as coisas estão evoluindo nos próximos 3 meses, 4, 5, 6 meses, você faz outro aporte, entendeu? Continuou caindo, beleza, subiu, ótimo. Essa é a abordagem que eu acho mais prudente nesse tipo de investimento e é o único jeito, que eu disse que ia falar, de você garantir que você vai aportar nas mínimas ou bem perto delas. Porque você vai continuar comprando, uma hora você acerta. Uma hora elas param de cair, começam a subir e você acertou, só que você não fez todos os aportes naquele ponto. E aí, quando as ações estiverem caras, é algo que ninguém pode prever exatamente quanto que vai acontecer, mas nesse momento você vai estar colhendo os frutos, recebendo seus dividendos e aproveitando a vida em algum lugar do mundo, tomando sua cerveja, enquanto muita gente vai estar doida para comprar ações caras da sua empresa a preços muito altos, como a gente tinha ali em 2021, 2022, muita gente entrando e agora se arrependendo, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, a gente se vê na próxima. Tamo junto. Valeu, papai!